Meu nome é Sarah. Tenho 27 anos. Como você imagina sua vida aos 27 anos? Eu sonhava em viajar o mundo com meu companheiro, mas o que aconteceu foi bem diferente. Eu já estava me despedindo da vida. Ninguém acreditava que eu seria capaz de viver por pelo menos mais um ano. Fui criada pela minha madrasta, e ela costumava dizer que eu tive sorte de ter nascido em uma família rica, pois com a minha aparência, eu provavelmente não seria capaz de vencer na vida. Eu tinha uma verdadeira obsessão por meu nariz gigante e minha boca minúscula. Claro, eu era convidada para várias festas, mas só porque a minha família era a mais rica da cidade. Eu notava a expressão de pena com que eles me olhavam e passava cada vez mais tempo sozinha. Um dia, eu estava dando uma volta de bicicleta em uma floresta não muito longe da minha casa. Dei uma freada brusca e caí. De repente, um cara correu na minha direção e me ajudou a levantar. Ele limpou o sangue dos meus joelhos. O nome dele é Dave. O Dave é alpinista e ele acabara de escalar um dos picos mais difíceis. E então, é claro que ele tinha um kit de primeiros socorros com ele. Ele fez umas gracinhas, foi muito atencioso e me acompanhou até em casa. Eu pedi seu número de telefone e, adivinha, eu o pedi em namoro. Era a primeira vez que algo assim me acontecia. Por causa dele, me tornei atrevida. O Dave era demais. Ele tinha um corpo atlético perfeito e um ótimo senso de humor. Lhe dei de presente materiais e equipamentos de alpinismo. E ele vivia dizendo que tinha dois amores na vida, os picos e eu. Ele me chamou para escalar também para que pudéssemos passar mais tempo juntos. Eu não tinha o menor interesse em paredões de pedra, mas queria estar ao lado do Dave, então passamos a fazer caminhadas juntos, e isso se tornou um verdadeiro teste para mim. Não me dava nenhum prazer, mas digamos que era importante para o meu namorado que ele estivesse feliz com a minha companhia. Então eu ia levando. É claro que eu não falava para o Dave que cada caminhada nossa era uma tortura para mim. Lembrei-me das palavras da minha madrasta sobre minha vida solitária. E então decidi que faria qualquer coisa para manter esse relacionamento. A cada caminhada, o Dave ia se abrindo cada vez mais comigo. Um belo dia, quando escalamos um dos picos mais difíceis da Espanha, ele me pediu em casamento. Eu estava cansada, suada, toda cortada, mas ao mesmo tempo muito feliz. Aceitei sem pensar duas vezes. O Dave planejou uma caminhada na Califórnia para escalar uns picos por lá. Não era tão longe assim, mas eu ainda não havia me recuperado da nossa última turnê na Espanha. O Dave me convenceu. Ele sempre soube como fazer bom uso das palavras. Naquela noite, depois daquele dia cansativo de escalada, tomei um banho. E notei uma vermelhidão nos meus braços e no meu pescoço. Parecia que uma aranha tinha me picado. Chorando, corri para o Dave. Mas ele disse que poderia ser apenas uma reação alérgica ao sol e que desapareceria pela manhã. Mas na manhã seguinte, a coisa simplesmente piorou. A vermelhidão se espalhara pela minha barriga e pernas e senti uma dor terrível migrando de uma parte para outra do meu corpo. Era só o começo. O Dave imediatamente juntou todas as nossas coisas e me levou ao médico. O médico disse que aquilo era uma doença viral e que sumiria sozinho. Eu me acalmei um pouco, mas no dia seguinte não conseguia tirar a cabeça do travesseiro. Parecia que estava inchada e que pesava 1 tonelada. O Dave me carregou até o carro e mais uma vez me levou ao hospital. Mas o outro médico também disse que ia sumir sozinho, que era a reação do meu corpo à mudança do clima. Ele me prescreveu umas vitaminas e me aconselhou a relaxar. Como se eu tivesse condições de fazer alguma coisa, a dor não desapareceu. E os médicos apresentavam diagnósticos variados. Durante dias, fiquei deitada na cama, sem forças para assistir um filme ou ler um livro. Eu só conseguia dormir e olhar pela janela. O Dave não me abandonou, mas mais frequentemente não vinha dormir. Eu suspeitava que ele tivesse outra garota. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha forças nem para falar. Continuava louca por ele e dando dinheiro para os seus equipamentos e escaladas. O Dave não trabalhava em lugar nenhum e só podíamos viver do dinheiro que ganhei do meu pai. Embora eu tivesse o suficiente em minha conta a ponto de não precisar me preocupar com mais nada até o fim da minha vida, eu chorava toda noite pelos sentimentos de impotência e mágoa. Apenas 1 ano após os primeiros sintomas, chegou o diagnóstico correto. Como se viu, era tarde demais. Na verdade, não havia sido picada por uma aranha, mas por um carrapato. Eu contraí a doença de Lyme. Meu corpo ficou infectado com a bactéria Borrelia.
que estava destruindo meu sistema nervoso e se acumulando em meus órgãos internos. Eu fiz um tratamento atrás do outro, mas foi tempo perdido. Não adiantou nada. Mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, ninguém seria capaz de me salvar desta doença. Só conseguia me mover na cadeira de rodas e precisava de ajuda até para ir ao banheiro. Um dia, a enfermeira me perguntou o que eu havia comido na noite passada. Eu estava me esquecendo até o que tinha feito 1 minuto atrás. Além disso, eu não era mais capaz de formular frases longas. Eu falava como uma criança de 5 anos. Eu via o Dave umas 3 ou 4 vezes por semana. Ele não me abandonou, mas eu sabia que ele tinha outra garota. Notei uma marca horrível de batom rosa em sua camisa e todas as suas coisas cheiravam a perfume de jasmim. Quando Dave não voltou pelo 2º dia consecutivo, achei que não havia mais motivo para lutar pela minha vida. Parei de me importar se eu estaria viva até o meu aniversário ou não. O Dave veio jantar no dia seguinte e eu pedi para ele me levar para a floresta, como antigamente. Antes de partir, eu queria respirar um pouco de ar fresco, sentir o sol no meu rosto e ouvir os pássaros cantando. O Dave ficou meio surpreso, mas atendeu ao meu pedido. Ele me empurrou na cadeira de rodas pelo caminho onde nos conhecemos. E, de repente, uma abelha pousou no meu rosto. Ela era bem maior que uma abelha comum. Eu queria afastá-la, mas não tinha força. Ela pousou na minha bochecha e me deu uma picada muito dolorida. Eu dei um berro e notei um enxame inteiro de abelhas se aproximando. O Dave me largou na cadeira de rodas e saiu correndo, gritando. Eu não tinha forças para me mover. Fechei os olhos e me preparei para o pior. As abelhas atacaram minha cabeça, meus ombros, minhas mãos. Elas se enroscaram no meu cabelo e eu ouvia só um zumbido. Parecia que duraria uma vida inteira. Elas me picaram por toda parte. Quando terminou, eu tinha apenas um pensamento em mente. Por que ainda estou viva? O Dave voltou correndo e começou a pedir desculpas, dizendo que tinha ido pedir ajuda e perguntou se deveria ligar para o médico. Respondi que não, que pouco me importo com o que vai acontecer comigo. Eu sabia que ele não tinha ido atrás de socorro. Estava apenas apavorado. Eu pensei que seria a última noite da minha vida. Mas no dia seguinte me senti melhor. À noite, eu já podia me levantar e caminhar sozinha para a cozinha. No final da semana, senti um aumento de força que eu já não sentia há 2 anos. Minha capacidade de pensar melhorou lentamente. Entrei na internet e encontrei o tipo de abelha que me atacou observando umas fotos. Eram abelhas africanas, híbridas, que diferiam por seu tamanho avantajado e pela agressividade. O que eu li depois me chocou. Claro que eu sabia que o veneno das abelhas é tóxico. Mas ele é usado como medicamento. Na Ásia, por exemplo, o veneno da abelha é usado contra muitas doenças. Obviamente, a dose precisa ser conhecida e a proporção de outros medicamentos mantidos em observação. Mas uma coisa é fato: a toxina encontrada na picada de uma abelha é capaz de curar várias doenças. Parece que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu decidi me certificar e acabei resolvendo experimentar a apiterapia usando abelhas. Encomendei uma casa especial para abelhas no meu apartamento e iniciei os procedimentos. Peguei uma abelha com uma pinça e coloquei-a cuidadosamente em várias partes do meu corpo. Algumas me picavam imediatamente, outras precisavam de um tapinha. Comecei com 10 picadas por dia, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E algumas semanas depois me senti muito melhor do que antes da minha doença. Eu poderia ter parado meu tratamento a essa altura, mas me acostumei a esses pequeninos seres listrados. Aumentei o número de picadas. Agora, são 100 por dia. Continuo a pedir novos lotes de abelhas toda semana. E deixo que elas me piquem por toda parte. Eu acho que elas vão me curar de qualquer doença. Mas tem uma coisa. Parece que meu marido não estava lá tão empolgado com minha recuperação e as abelhas deixaram-no horrorizado. Eu o proíbo de sacar dinheiro da minha conta para suas viagens e equipamentos caros, porque agora tinha adquirido meu próprio hobby, que não era nada barato. Logo após uma briga e no calor da nossa discussão, o Dave disse que antes de nos conhecermos ele havia se apaixonado por uma outra garota e que ainda estava namorando com ela. Precisava de mim só por causa do meu dinheiro. Ouvir aquelas palavras foi como levar um tapa na cara. Depois acrescentou que não acreditava na minha recuperação e pensou que, como meu marido, ele acabaria voltando para casa quando eu morresse. Dito isso, senti um aperto no peito e a dor piorou ainda mais. Felizmente eu tenho minhas abelhas e acho que elas vão me curar dessa dor.
Sei que já tenho uma grande dose de toxina, acima até do que é permitido, e que cada picada pode ser a última, mas não consigo parar. Somente quando a abelha deixa seu ferrão dentro de mim, eu me sinto plenamente feliz e livre de todos os meus problemas. Você já sentiu isso quando algo aparentemente perigoso lhe trouxe prazer? Caso contrário, acho que se as abelhas pararem de me picar, ficarei doente de novo. O que eu devo fazer? Por favor, me ajude. E não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever.